Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Resolvi voltar aqui depois de, sei lá, 250 anos para falar um pouquinho desse livro maravilhoso. Eu não poderia deixar de falar um pouco dele. Eu acho que o texto não foi suficiente. Walter Ugumãe, A Máquina de Fazer Espanhóis. E eu decidi fazer um vídeo sobre esse livro porque esse livro aqui se tornou um dos meus livros preferidos da vida. Ele me marcou de uma forma que eu não esperava, eu não conhecia nada, nenhum texto do Walter Hugo. E depois de ler esse livro aqui, eu fui lá e comprei praticamente tudo que ele lançou no Brasil. Porque isso aqui é magnífico, é lindo e é de uma sensibilidade enorme, né? Eu não costumo chorar lendo coisas, mas não vou dizer que chorei, mas fiquei altamente emocionado com várias passagens aqui. E é por isso que eu quero conversar um pouquinho sobre A Máquina de Fazer Espanhóis. Começando dizendo um pouquinho sobre o Walter Hugo, né? O Walter Hugo, ele é português, né? Então, logicamente, a gente tem um livro aqui no idioma original, português de Portugal, que é muito importante, porque eu acho que a linguagem do Walter Hugo é uma linguagem muito única, né? Então a gente tem esse privilégio de conseguir ler o Walter Hugo no idioma original, sem nenhum tipo de intervenção na linguagem dele. Eu acho que isso acrescenta muito a leitura, né? Porque isso aqui é um livro muito difícil de ser traduzido, por ser um livro com uma linguagem um pouco experimental, a la Saramago, com pouca pontuação, né? Ou até nenhuma pontuação. É um texto muito corrido, né, para dar aquela ideia de fluxo de pensamento, sem aquelas marcações de pontuação gráfica de interrogação, de exclamação. Então você, a princípio, causa uma estranheza, mas depois que você se acostuma, a leitura fica muito mais fluida, muito mais rápido do que o normal, por que pareça, né? Para quem já leu Saramago, tira de letra isso aqui, né? Inclusive, na capa aqui, que é uma capa muito bonita, você pode perceber que até o nome do Walter Hugo está em letras minúsculas, certo? Então a gente não tem essa distinção entre letra maiúscula e letra minúscula. Essa edição da Biblioteca Azul é muito bonita. Gostaria que tivesse orelha, mas é um projeto bem legal. Aqui, miolo rosa, aqui em cima também, ó, por dentro branquinho mesmo, mas folha amarelada, bem interessante. Então, sobre o que é A Máquina de Fazer Espanhóis? A Máquina de Fazer Espanhóis vai contar a história de um senhor Silva, um homem de 85 anos, se eu não me engano, casado há 40 e tantos anos, e a gente começa a história com ele no hospital com a esposa dele, e ele recebendo a notícia do falecimento da esposa dele, né? O primeiro ponto que me chamou a atenção foi a questão de a gente lidar com um protagonista de 85 anos, né? Eu não me lembro de ter lido algum livro com um protagonista idoso, sim, idoso bem avançado, né? Não um idoso de 65 anos, mas 80 e tantos anos. E aí, nesse princípio, a gente já tem algumas discussões, né, sobre o valor da vida, né? O quanto sua vida vale ser vivida após perder alguém com quem você conviveu tanto tempo. Será que ainda resta alguma coisa a ser vivida? Será que ainda resta experiências a serem praticadas aí na vida deste homem de 80 e tantos anos, né? Então acontecem essas reflexões porque ele passa por um momento lá em que ele começa a refletir sobre isso, sobre o que eu vou viver agora. Não tenho mais minha esposa com quem eu passei tanto tempo da minha vida. Como que eu vou assistir TV? Como que eu vou, sei lá, como que eu vou fazer feira? Coisas básicas assim que ele estava acostumado a fazer acompanhado com alguém tão importante e agora não existe mais, né? E aí, como acontecem com muitas pessoas de idade, né, ao se ver sozinho, ele ficou um tempo sozinho, mas dentro de não muito tempo, a filha dele decide recolher ele a um asilo, certo? O asilo aqui chamado Felicidade, né? Uma ironia, né? Porque nós sabemos que na verdade não é a felicidade, né? A velhice, o abandono que está relacionado a esse tipo de casa não traz nada de felicidade, mas tudo bem. E lá, quando ele entra nesse asilo, ele é um pouco meio ranzinhas, assim, ele não quer se acostumar a estar ali, ele não quer encontrar felicidade. Ele sente como se ele estivesse traindo a esposa dele se ele buscasse encontrar a felicidade, tá?
E a questão da morte da esposa não é spoiler, é bem introdutório aqui. O que importa é o desenvolvimento do que acontece quando ele está dentro desse asilo. E eu não vou falar dessa parte, porque essa parte é muito importante para você entender o que o livro quer passar como literatura, né? Então, quando ele está nesse asilo, ele descobre coisas novas no lugar mais improvável do mundo. Ele descobre coisas novas, ele descobre amizades pela primeira vez na vida, ele descobre sentimentos que ele nunca sentiu, ele descobre talvez até uma infância, não sei, né? Depende da sua percepção aqui. E aqui, enquanto ele está nesse asilo, vão haver várias reflexões assim que mostram quão sensível Walter Hugo é à condição humana, ao ser humano. Lembrando que o nosso protagonista ele viveu durante a ditadura do Salazar, então ele traz muito dessa dureza, dessa rudeza, dessa questão do povo menor, do povo sujeito a algo tão ruim, algo tão limitador, que é o que qualquer ditadura faz, né? E como tem gente que abaixou a cabeça para isso, como gente se diminuiu a um número, né, para se tornar parte da ditadura, né? E esse é um ponto que traz várias reflexões aqui. Então esse livro ele discute muito a nossa condição, ele discute o nosso papel como cidadão, o que é ser um cidadão de verdade, ele discute a solidão, né? Ele discute as experiências da vida. Então isso aqui é um livro magnífico, é um livro muito, muito bonito, um livro cheio de sentimento. E a prosa do Walter Hugo é aquela questão, né, que muita gente chama de prosa poética, né? Você se sente lendo algo muito belo o tempo todo, algo que te toca frequentemente. Após isso, até assisti algumas entrevistas com o Walter Hugo e pude provar que ele é um cara extremamente doce, um cara extremamente inteligente. E foi sensacional ter conhecido esse autor tão maravilhoso por essa obra aqui tão bonita, certo? Então é isso que eu tenho para falar, mas antes de ir embora eu quero ler alguns trechinhos que eu destaquei aqui que são magníficos, tá? O primeiro deles é sobre perder pessoas. Quando queremos que o tempo nos faça fugir de alguma coisa, de um acontecimento, inicialmente contamos os dias, às vezes até as horas, e depois chegam as semanas triunfais e os largos meses, e depois os didáticos anos. Mas para chegarmos aí temos de sentir o tempo também de outro modo. Perdemos alguém e temos de superar o primeiro inverno a sós, e a primeira primavera, e depois o primeiro verão e o primeiro outono. E dentro disso, é preciso que superemos os nossos aniversários, tudo quanto dá direito ao parabéns a você, as datas da relação, o Natal, a mudança dos anos, até a época dos morangos, o magusto, as chuvas de molha-tolos, o primeiro passo de um neto, o regresso de um satélite à Terra, a queda de mais um avião, as notícias sobre o Brasil, enfim, tudo. E também é preciso superar a primeira saída de carro a sós, o primeiro telefonema que não pode ser feito para aquela pessoa, a primeira viagem que fazemos sem a sua companhia, os lençóis que mudamos pela primeira vez, as janelas que abrimos, a sopa que preparamos para comermos sem mais ninguém, o telejornal que já não comentamos, um livro que se lê em absoluto silêncio, o tempo guarda cápsulas indestrutíveis porque por mais dias que se sucedam, sempre chegamos a um ponto onde voltamos atrás, a um início qualquer, para fazer pela primeira vez alguma coisa que nos vai dilacerar impiedosamente, porque nessa cápsula se injeta também a nitidez do quanto amávamos quem perdemos, a nitidez do seu rosto que por vezes se perde, mas ressurge sempre nessas alturas, até o timbre da sua voz, chamando o nosso nome, ou mais cruel ainda, dizendo que nos ama com um riso incrível, pelo qual nos havíamos justificado em 1000 ocasiões no mundo. Walter Hugo, né, meus amigos? Que coisa linda, né? Que sensibilidade, que conhecimento da nossa condição, de mostrar que todo mundo aqui, todos nós já perdemos pessoas importantes, provavelmente. E quando você perde alguém que é muito importante para você, você sabe que as coisas mais dolorosas são as mais simples. É um café da manhã que você tomava junto, que você não toma mais, é uma ligação, é comentar um jogo de futebol, é dar uma volta na praia. São essas pequenas coisas que doem mais quando a gente perde alguém. Então, gente, façam um favor a vocês mesmos. Leiam Walter Hugo, beleza? Se vocês gostarem, deixa um likezinho.
se inscrevam. Eu não estou mais fazendo tão regularmente, mas eu senti que eu precisava falar desse livro e de repente é a força motor pra gente voltar com esse canal aí. Beleza? Tchau, tchau, gente. Abraço.